deixar uma reflexão para os irmãos. Se encontra no livro de Salmos, um salmo muito conhecido da gente. Eu acho que é o segundo salmo mais conhecido. O primeiro é o 91, o segundo é o 23. Eu quero só deixar uma reflexão, bem breve. E na segunda-feira, geralmente, hoje já é terça, já virou meia-noite, eu estava com os internos do Centro de Reabilitação comentando sobre o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma versão mais próxima ao original, mais próxima ainda, está assim: o Senhor é o meu pastor e nada me tem faltado. É interessante que é bem parecida a pronúncia de uma para com o outro, mas dá um sentido um pouco diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará dá a impressão de que Deus ele é capaz de satisfazer os seus caprichos, ostentação e tudo mais. Nada me faltará. Quer dizer, quero ter um carro confortável, de luxo. O Senhor vai me dar porque Ele é o meu pastor. Agora, observa bem, quando nada me tem falta, é porque aquilo que é necessário para mim, Deus vai providenciar. Se você precisa de um carro, Ele vai até providenciar o carro, mas não vai te dar carro para você ostentar. Se você precisa de comer, Ele vai trazer até a comida necessária, mas não comida para você esbanjar, se ostentar. O problema de hoje de muitos de nossos irmãos é que gostam muito de ostentar. Então, nesse salmo, Davi fala como ovelha, sendo ele também pastor de ovelha. E sabe a responsabilidade que um pastor tem sobre a sua ovelha, porque a ovelha é um animal que não tem defesas naturais. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Você pode ver que o Salmo 23 fala tudo. Logo após quando Davi afirma que nada tem falta ou nada faltará, segundo a versão que está em você, você vê que vem as provisões como alimento, que é prioridade. Eu lembro quando eu estava até trabalhando de camelô, eu ia para a rua, fazia um dinheiro, e eu feito aquele dinheiro, primeira coisa que eu pensava na minha casa era o alimento, principalmente quem tem criança. Peraí, tem leite para minhas filhas, tem um pão, tem um biscoito. Aí essa é a preocupação de quem dá prioridade, alimento. Você pode ver que logo o versículo 1, o versículo 2 fala: deitar-me faz em pasto verdejante. Deus prover alimento para a sua ovelha, porque a ovelha por si só, ela não sabe prover o seu alimento. Agora, voltando ao verso 1, quando ele fala que nada tem falta, é que a ovelha entende que ela é totalmente dependente do seu pastor, e por ser dependente do seu pastor, ela se relaciona com o seu pastor, às vezes, por meio da sua oração. Apresenta suas necessidades, suas causas diante de Deus em oração, porque Deus ele vai ouvir a sua oração e vai trazer a resposta. E eu fiquei analisando lá em João 10, que fala sobre o Jesus, o bom pastor. No capítulo 10, no verso 16, diz que Jesus diz que tem outras ovelhas que não são desses apriscos. No verso 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu me lembrei de uma vez que eu estava trabalhando na rua como camelô. Era na comunidade do Morro do Urubu. A facção que já estava lá é a atual, o Comando Vermelho. Eu vinha andando na rua principal, a rua que sai na creche, e no fundo havia uma tenda, e por
Lá mais atrás daquela tenda tinha uns 15 homens fortemente armados, de fuzil que eu nunca tinha visto, sentado, e eu vendendo, entrando de vila em vila e indo em direção a eles. Cheguei, entendi que ali era a boca de fumo e falei de Jesus. Falei, aliás, eu ofereci primeiramente o pão que eu estava vendendo. Na época o valor do pão era R$ 5. Falei, ó, um é 5, 3 é 13. 3 por 13, um é 5, 3 por 13, porque em comunidade eu já estava fazendo uma promoção para poder acabar para ir embora. Era o preço que eu vendia na época. Um dos bandidos chegou e falou para mim, ô do pão, hoje não é dia de pão. Aí um outro do lado dele estava enrolando um cigarro de maconha enorme, grande. Eu nunca tinha visto uma pessoa enrolar um cigarro de maconha daquele tamanho. Entendi que eles iam usar maconha. E ele chega a acender. E eu, tendo um folheto no bolso, comecei a falar, olha, esse pão aí você vai pagar. Logo você vai jogar parte dele fora no vaso. Mas eu tenho um pão da vida que se chama Jesus. Quando eu falei que eu tenho um pão da vida que se chama Jesus, comecei a dar folheto para ele e pregando a Jesus como pão vivo, que quem come não tem mais fome, e quem bebe como água da vida não tem mais sede. O incrível que pareça, irmão, rapidinho apagaram a maconha. Os que estavam com um boné na cabeça tiraram a cabeça. Não tinha um homem de cabeça em pé. Todos eles estavam de cabeça baixa, em reverência à palavra de Deus. Aí eu entendi o que diz esse versículo de João 10, verso 16. Tenham outras ovelhas que não são desse aprisco. Agora eu pude observar que em uma boca de fuma vi mais referência ao Senhor do que muitas das vezes em altares de igreja. Incrível! O bandido para de fumar maconha, ele tem fuzil, tem pistola com pente alongado, tem granada no meio, mas mesmo assim ele abaixa a cabeça e ouve a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quem é a ovelha do Senhor, ainda que esteja no tráfico, vai ouvir a voz do Senhor. Vai ter reverência, temor ao Senhor. Outra vez eu me lembro de um testemunho de uma irmã que estava dentro de um roncão. Já no terceiro dia ela ouve uma varoa cantar: segura na mão de Deus, se as águas do mar e da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. E aquele hino foi entrando dentro daquela quarto de roncão. Roncão é um local escuro, onde a pessoa é consagrada às entidades, é raspada a cabeça, abre-se corte na cabeça, no braço, e ali bota sangue de animais. E uma água chamada água de Abu, é uma água misturada com sangue, muitas das vezes tem tapuru naquela água, e vai se banhando aquela pessoa com aquela água durante tantos dias para se consagrar a santo. Aquela mulher, naquele dia que ouviu, ela rompeu a barreira, largou o roncol, foi para uma igreja e aceitou Jesus como Salvador. Aí eu entendo o que diz João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Entendo que Jesus, ele não faz acepção de pessoas e que muitas das vezes ele vai salvar pessoas que não estarão dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja irão se perder e lá fora, na criminalidade, fazendo no Islã, no Espiritismo, receberão Jesus como Senhor e Salvador e se salvarão, irmão. Eu aí lembro do pai de um filho, que eu considero filho na fé, Fabrício. Bebia cachaça no sindicato ali, de tanto beber cachaça. Tomou um tombo, bateu com a cabeça, entrou em coma. A senhora, sua esposa, ela vai fazer uma visita a ele no CTI. Começa a cantar o hino.
a última chance. Meu Deus, o homem começa a chorar em coma. As lágrimas corriam e ela pregava para ele, alisando a cabecinha dele. Quantas vezes eu falei de Jesus para você, fulano, agora você está aí. Aí ela canta um hino. Irmão, eu creio na salvação daquele homem que era cachaceiro. Eu creio na salvação de muitas pessoas que estão na vida do crime, que nem que seja no último minuto da sua vida, vão se arrepender porque alguém pregou de Jesus para ela. O Senhor é o meu pastor, nada me tem faltado. Irmão, que Jesus possa ser o seu pastor. Aquele que é ovelha ouve a voz do seu Senhor. Mas quem não é ovelha, não aceita a repreensão, não aceita a correção, não aceita a sã doutrina do Evangelho. Faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, não vai mudar nunca. Ele continua o mesmo, fazendo as mesmas obras, do mesmo jeito. Jesus te ama e tem vida eterna para te dar. Graça e paz, um bom dia, Deus abençoe. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.